gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz. Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue. Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei. Seu maconheiro! Seu merda! Show! É você que financia essa merda! Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show, um podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só é possível graças à galerinha que nos apoia lá no PicPay. Aqui quem fala é Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com ele, o homem que mais utilizou a revista Med para limpar cocô de cachorro na história, Marcelo Nhoque. Tudo bem, Marcelo Nhoque? Ah, comigo tá tudo ótimo, cara. Apesar de não estar muito bem também, mas tá tudo bem, sim. Eu tô muito feliz com esse episódio que nós estamos prestes a começar aqui, de verdade. Bom, se você tá feliz com esse episódio, já é o começo, cara. Você não precisa estar feliz no resto da sua vida. Tendo no TH Show, já tá tudo ótimo. Nhoque, o TH Show de hoje, meu amigo, ele é um pouquinho diferente, porque hoje, cara, a gente veio pra falar de coisas que chegam ao fim, Marcelo Nhoque. Na verdade, não é nem bem isso, o pessoal já leu o título do episódio. Nós vamos falar um pouco da história da vida da revista Med. E para isso, nós trouxemos para essa bancada a presença do homem que por quase 10 anos foi editor dela aqui no Brasil, Rafael Fernandes. Seja bem-vindo, Rafa. Tudo bom, meu suave? E aí, firmeza, galera? Como é que estão as coisas por aí? Tudo ótimo, cara. Eu acertei, você editou a Med por quase 10 anos? Foi, cara. Nas revistas mensal fiquei por 9 anos. Mas a Med, quando saía pela Mitos, eu fiz uns especiais também. Eu acho que eu cheguei a trabalhar de 2005 a 2016, é isso. Caralho. Com a Med. Mas toda uma vida jogada fora, cara. Ai, cara, bom, eu tenho que ser sincero aqui. Eu morei num lugar onde tinha pouquíssimo acesso às revistas Med, então eu vou deixar pro Nhoque começar esse TH Show e ele logo te fazer a primeira pergunta pra gente já entrar nesse tema, porque eu tô muito animado também pra esse episódio. Puta que pariu. Ô Igor, eu vivi a mesma coisa, cara. Eu morava em São Mateus a vida toda e revistas em quadrinhos em geral era muito difícil chegar por lá. Aí tinha aquelas mensaizinhas de super-herói que a gente tinha, que eles pegavam todos os super-heróis e colocavam um em cada banca. Então uma banca tinha Capitão América, na outra tinha o Homem-Aranha. Aí você tinha que fazer igual uma procissão ali, caçando os gibis por toda a Avenida Mateu Bay. Aí a Med não saía muito fácil, ou se tinha, alguém comprava antes. Então a gente só conhecia a revista por sebo. Eu tinha uma meia dúzia de revistas antes de começar a trabalhar com ela. Tipo, aquelas revistas que você lê muito, mas só tem 6. Sabe? Aquele lance Pode anos crer, 90. Tipo assim, olha, eu sei Sim, até o cheiro do desenhista dessa página. Mas aqui, apesar de tudo, aqui em Porto Alegre também não era diferente não, cara. Era bem complicado durante um período, acho que só depois que foi pra Panini, né, que começou a ter uma distribuição realmente foda e fácil de achar em tudo que é banca. Mas, Rafael, pra começar, cara, talvez existam alguns usuários do TH Show que não conheçam ou simplesmente esqueceram o que é a Med de tanto fumar maconha, né? Pode dizer pras pessoas um pouquinho da importância dessa revista pra cultura pop mundial? Ó, acho que a primeira coisa que eu posso dizer é que se você tá num banheiro, olha aí se tem umas revistas, você vai achar uma revista Med. Uhum. Aí já dá pra você folhear enquanto a gente fala. Cara, a revista Med é uma revista de humor que começou nos Estados Unidos em 52. Ela começa como uma revista de paródias de filme, de outros quadrinhos, de séries do cinema. E ela foi criada pelo Harvey Kurtzman dentro da EC Comics, que acho que é a principal editora de gênero de todos os tempos dentro do universo de quadrinhos. Né? É a editora responsável por aquela série de revistas de terror, né? Tales from the Crypt, que é o Contos da Cripta, que tem até a série de TV na Band, que vocês podem já ter assistido. E tinha uma série de coisas de crime, de terror, e eram tão over pros anos 50, tão pesados, que toda a indústria se organizou e vendia muito, claro, né? Porque quando é pesado e bagaceira, as pessoas gostam e as crianças amam. E aí, de repente, toda a indústria se organizou, os caras faziam super-heróis, gibizinhos de romance
romance se organizam e criam um código de censura dos quadrinhos e que todas as linhas do código principais são nomes de títulos da AC Comics. Então tem lá histórias com crime, histórias com policiais como criminosos, várias coisas que eles colocavam nos quadrinhos deles estariam proibidas de estar, ou melhor, seriam censuradas, né? Estavam sendo coagidas a não serem publicadas. E aí, o pessoal que fazia essas revistas, na época, já fazia alguns números dessa Mad. E uma forma que eles encontraram foi, vamos ter que cancelar tudo e vamos fazer essa Mad diferente. Eles mudaram o formato de uma revista de super-herói, que nem a gente vê os formatos hoje da banca dos super-heróis, formato americano que chama, aquele formato de quadrinho de super-herói. Eles mudaram pro formato revista, um formato mais quadradão, assim, parecido com a Veja. E aí, eles falaram, não, revista não entra em classificação de quadrinhos. E aí, a Mad se tornou uma revista preto e branco, que era comum na época, e que poderia fazer humor daquele jeito escrachado, ácido e cheio de insanidade que sempre fez desde o começo. Caramba, então, desde o começo, os caras já tinham um pensamento undergroundzão, né? Tipo, de, beleza, vamos arrumar um jeitinho aqui pra conseguir fazer passar essa piada, tipo... E foi isso aí. Mais que isso, fazer passar a proposta deles como editora, né? Sim. O Harvey Kurtzman é um dos maiores, que é o cara que criou a Mad, é um dos maiores caras, assim, que influenciou autores. O cara, pouca gente... a revista Mad, naquela época, foi como se fosse o Velvet Underground. Várias pessoas que ouviram o Velvet Underground montaram uma banda. Mas pouca gente ouviu o Velvet Underground. Só que a Mad, muita gente ouviu e muita gente passou a fazer quadrinhos e cartoon depois de ler aquela revista. O Harvey Kurtzman é o responsável por isso. Então tem vários cartunistas de quadrinho underground, de quadrinho alternativo, que iam na onda do cara. Ele fez quadrinhos Playboy depois, é um cara bem influente. Então a revista sempre teve essa alma no underground, no diferente. Tanto que ela influenciou a cena underground do Robert Crumb e tudo mais nos 60. E também o Art Spiegelman, que é o autor do Mouse. E cara, você... Deixa eu só complementar a pergunta, porque você tava falando já da revista ter todo esse espírito por causa dos criadores e tal, mas a gente sabe que a Mad é a Mad só de olhar pra capa, né? Porque tem sempre aquele personagem deles que é o Alfred E. Neuman. Tipo, quem foi Alfred E. Neuman? Existiram pessoas que deram esse nome? Tipo, ele foi inspirado em alguém ou foi só, tipo, precisamos de um mascote, vamos colocá-lo aqui? Essa é uma história muito interessante, na verdade. O Alfred Neuman vou usar da melhor maneira possível. Vocês lembram que tinha uns memes que tinham carinha, tipo o Forever Alone, essas coisas? Trollface. O Alfred Neuman era uma espécie de meme que existia desde o começo do século XX. Então ele era muito utilizado Era um garoto de orelhudo sem um dente. Era muito utilizado em placas de dentista, de doce. Era uma imagem que era comum, que as pessoas copiavam, uma forma que todo mundo achava agradável e tal. Durante a produção de uns Mad Pockets, vocês já viram que tem uns livrinhos da Mad de bolso? Muita gente gosta muito disso, mais do que da revista. E nos livrinhos de bolso, o primeiro livrinho de bolso, salvo engano, chamava Mad Vault. Esse livrinho tinha um Alfred Neuman num cantinho, assim. E durante a virada, né? Essa virada de revista de quadrinhos pra revista, eles procuraram criar um mascote. E aí eles pegaram esse personagem que tinha chamado a atenção ali, esse meme que tinha chamado a atenção naquela publicação de reaproveitamento de coisas da revista, né, de republicação, e colocaram ele numa capa que já é muito emblemática. Salvo engano, é a revista Mad número 31 ou 30, eu vou até confirmar aqui. Peraí, a gente faz de novo pra eu parecer inteligente. Como é que é o nome do editor? O Guilherme Afonso. Nossa, que incrível, nome de novela, maravilhoso. Guilherme Afonso, por favor, faça eu parecer inteligente, apesar de não ser. Vamos lá. Então, o Alfred Neuman entra na capa da Mad, revista, ali a partir da virada em que eles transformam a revista deixa de ser um quadrinho, né, um quadrinho no sentido de um gibi, e que vai virar uma revista de quadrinhos no formato Veja, ou alguma coisa mais séria. Uma magazine que chama, né? Isso, é magazine. E aí, na Mad 30, quase acertei que era 31. Era pra parecer inteligente. Desculpa, podem deixar tudo pra ficar ridículo. Aí, na Mad 30, ela sai em 1956. Eu sei isso de cabeça, porque, né? Aí, a frente da revista é o Neuman, escrito Neuman para presidente, ou seja, de cara já impõe vários
clássicos das piadas do Newman. E o verso da revista era ele de costas e as pessoas assistindo ele horrorizadas, assim. Dizendo que esse é uma capa muito bizarra. Inclusive tem um elefante na capa, que hoje eu nunca entendi esse elefante. Um elefante e um burro. Devia ser alguma coisa a ver com uma piada política que eu não peguei ainda nessa vida. E aí surge dessa maneira. E depois dessa daí, eles vão colocando ele em tudo. Ele, assim, é uma representação de várias coisas. Tipo, a inocência do humor. Tudo que ele faz é podre, nojento, ridículo. As pessoas têm nojo dele. E ele tem essa cara de menino tosco que todo mundo tem um amigo na escola. E aí sempre tem alguém na escola que tem um apelido de Mad. Pode acreditar, toda vez que eu gravo alguma coisa assim, ou qualquer um falando de Mad, alguém fala: meu, tinha um amigo na escola que o apelido dele era Mad, porque ele era zoreiudo e não tinha um dente. Sempre, sempre, sempre. Eu tive um amigo que era Mad, cara. Eu sempre fui um péssimo jogador de futebol, inclusive não consigo nem gostar de tão ruim que eu sou. Eu sou tão ruim no futebol que nem gostar eu consigo. Aí o time de futebol que eu tinha era formado por uma gangue que eu tinha na época de desajustados punks. Aí a gente tinha... a zaga era quase um assassinato, assim, a ideia era só fazer muitas faltas no último ano da escola, né? Tipo, machucar o máximo de pessoas possível. E aí, o nosso goleiro, o nosso goleiro era o cara igual o Mad, que a ideia era que a pessoa risse antes de fazer o gol. Então a gente montou um time todo planejado, o atacante era igual o Hanson, então a gente tinha um atacante, o Hanson, que era pra rir lá, e no final não fazer o gol porque o cara parecia o Newman. Ou fazer e ser engraçado. Era isso o time. Então um abraço pra você, Mad. Faz 1000 anos que eu não te vejo. Acho que todos os médios do Brasil agora se sentiram representados nesse TH Show. Porque, cara, sem dúvida, eu conheci muitos desses amigos orelhudos sem dentes, mas como eu não tinha acesso a Med, a gente acabava tendo que apelar para outros apelidos, né? Eu queria ter essa referência para poder puxar em momentos assim. Ô, Rafael, quando eu era pequeno, não sei se o Igor também vai lembrar de alguma coisa parecida, eu lembro que eu vi nos Simpsons, cara, aparecendo o Alfred Newman. E eu fiquei, caralho, meu, na minha cabeça eu fiquei assim, como é que... Como? Eu acho que até uma revista o Baixo tava mexendo, na real. Depois teve outro episódio que ele apareceu em Carne e Osso também. Tu lembra de alguma grande produção que contou com a presença dele? Ou até mesmo no Brasil aqui, se alguma coisa nacional botou o Alfred como representação, como uma homenagem até, né? Porque é um grande ícone, né? Então, tem um episódio inteiro dos Simpsons que mostra a redação da Mad. O prédio. Tem uma lenda sobre isso. Todo mundo queria saber como é que era o ambiente de trabalho da revista. Porque eles estavam o tempo todo colocando ali imagens de como eles trabalhavam, zoando pra caramba e tal. Eu posso entrar nisso depois. Mas tem esse episódio, se eu não me engano, o Newman aparece nesse. Devem ter várias aparições em filmes, mas com pessoas lendo a Mad. Em Carne e Osso, eu acho que tem pouca coisa. Não sei nem se ele aparece no filme da Mad, porque faz muitos anos que eu assisti. Tem um filme da Mad. Eu assisti, cara. Acho que não aparece, não. É uma bosta esse filme. Eu fiquei tristão. É uma bosta. Nossa, no Brasil, tu não lembra dele ter aparecido? Não faço ideia. Não me lembro de nada disso. Pode ter rolado em algum programa de reportagem, alguma coisa assim, alguém vestido. Na época que eu tava editando... Nossas crianças estão virando satanistas por causa Não, na verdade elas estão virando idiotas, né? Alerta! Revista torna criança imbecil. Cara, e falar nisso, tu sempre foi fã da Mad, né, cara? Tu começou a ler a revista com quantos anos? Cara, na verdade, pra dizer bem a verdade, era só mais uma revista. Eu gostava ali, tinha alguns exemplares, e como um monte de quadrinho que eu tava lendo, de coisa assim, era mais uma revista que eu tinha na minha casa que eu achava interessante. Eu lembro de comprar porque eu vi a capa do Arquivo X ou do ET e Rodolfo. Eu tava naquela febre do UFO do Arquivo X. Sim. E aí comprei. É foda, né? Você comecei por causa de uma revista do ET e Rodolfo. É a origem secreta mais merda do mundo, né, velho? Bom, aí a revista era uma revista que eu curtia. Eu acho que a coisa começou a perder o controle quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos. E aí o bicho pegou, cara. E aí tu virou colecionador. Eu comecei a trabalhar ali na Mitos. Eu consegui um trampo... Posso falar disso com mais detalhes depois, mas basicamente
Aí eu comecei a colecionar, porque eu tinha acesso ao estoque da Mitos, aí eu entrava lá no estoque e pedia. Me arruma os números de 1 a 14 da média, os caras me davam. Aí no dia seguinte descia como quem não quer nada, pode me ver do 15 ao 30, eu pegava. E eu lia, devorei, Caralho. e aí tive uma overdose e destruiu minha vida, sabe? Foi uma parada muito tensa. Toma cuidado com o tanto que você usa as paradas, galera, que chega um ponto que queima a ponta do dedo, sabe? Ok. Eu lembro que eu até comentei contigo no Twitter isso uma vez, sobre a primeira capa que eu vi, que depois a gente viu que não existia aquilo que eu tinha visto, né? Que era outra coisa, na real. Eu lembro que eu via era uma revista Veja. Eu comprei uma revista muito engraçada, cara. Tinha um monte de merda, era uma revista Veja. Não, que eu era muito criança, cara, muito criança. E eu lembro de ter visto, era uma outra revista que eu passei minha vida inteira achando que era Mad, como fazendo parte da minha infância, mas na verdade não era Mad, era outra revista qualquer. Só que a Mad eu estava no lado, sei lá, com o Alfred J. Newman na capa, assim, né? Gangue do Lixo, que eram as figurinhas da Gangue do Lixo. É isso aí. É isso aí, é isso aí, que tinha um cara com o dedo no nariz e tal, e saindo na capa. Ah, pode crer. Mas eu acho que tem algum... Cara, eu procurei já, acho que não tem, não. Eu acho que tem muita capa da Mad com o Newman. Sim, mas não tá dentro saindo do nariz. Mas não sai em cima da cabeça lá, né? Que nem a Gangue do Lixo, isso aí. E eu só fui, acho que com uns 14, 15 anos comecei a comprar a mesma revista. Só que aí eu achei um sebo que eu frequento até hoje, do Tio Sam, que eu chamava ele de Tio Sam. Era um velhinho, tá muito velho agora. E eu comprava por R$1, cara, as médias antigas. Então eu fiz uma coleção, cara, enorme. É o que vale, né, cara? Era bem pago. Mas é que pra mim era o meu. Mas não havia, tipo, uma dificuldade pra tu também manter essas revistas, cara? Porque assim, eu vou dizer, eu devo ter tido acesso quando eu morava em Palhoça. Você fala assim pra alimentar elas, pra levar, pra trocar areia, qual que é o lance? Não, cara, quando eu era moleque, eu apareci com uma Mad em casa. E aí, tipo, eu tinha chegado da escola e eu deixei, assim, a revista em cima da mesa e fui pro quarto me trocar, tá ligado? Quando eu voltei, a revista tava no lixo, porque, né, na real é pra isso que a gente compromete. Só que, cara, aí eu fui perguntar, por que minha revista tá no lixo e tal? E minha mãe surtou, cara. E ela falou, eu quero meu filho ler desse tipo de coisa, não sei o quê. Desde então, eu tive mais 2. Eu tinha 3 revistas da Mad. E lá em casa, eu tinha que tratar elas igual minhas revistas da Playboy, tá ligado? Ninguém podia saber que elas existiam. Vocês vão... De repente, o cara se confunde e se pega batendo punheta pro Newman. Pô, mas eu nunca merda, achei vou assim ter que tão bater pesado. punheta com isso aqui mesmo. era de boa pra você, tipo, criança, ter acesso a revista Mad desse jeito? Ah, eu não tive problema com isso, não. Meus pais me davam muita liberdade, cara. Até mais do que eles depois conseguiram controlar. Mas sempre tive liberdade pra ler, cara. Uma casa em que sempre pude ler o que eu quis, do jeito que eu quis. A minha mãe, desde criança, tinha assistido os filmes do Hitchcock. Eu tinha uns 10 anos, eu tinha insônia. Ela, vamos assistir juntos essa parada. Eu tava lá, a gente assistiu tudo de madrugada no Corujão. Então, assim, tive muita liberdade. Agradeço bastante por isso, cara. Então, não tive problema nenhum. Na verdade, às vezes meu pai pegava pra ler, alguma coisa assim em casa. Meu pai me estimulou muito a ler quadrinhos, contou uma história. Nossa, fiz igual o Sérgio Moro. Me estimulou muito a ler quadrinhos. Desculpa, Moro, roubei sua habilidade especial de Pokémon. Então, caralho, é foda, né? Mas eu nunca tive. Tô falando de adolescência, volta o espírito na hora. Eu não. Então. A Mad, eu nunca achei uma revista realmente podreira. Era legal porque ela se colocava no meio da bosta, né? Mas não que realmente fosse. Porque eu acho que ela é bem até politizada, né? Tinha várias... tem um lance, isso. Tem um lance, ela surgiu nos anos 70 aqui no Brasil, em 74. Tinha um lance que a revista, ela fez parte ali do movimento de revistas que já era... soava subversivo pra época. Qualquer coisa... É tipo o Bolsonaro, cara. Qualquer coisa que tivesse rindo dele e ele não percebe, não entende, é subversivo. Pode crer. Qualquer um que estivesse tirando sarro. Algo me diz que essa pessoa tá tirando sarro de mim. Então é um maldito subversivo, sabe? Uhum. Então era meio isso. Então ela teve muitas capas com Maluf, né? A fase clássica da Mad aqui no Brasil, da VEC, e a fase favorita das pessoas, que é a da Record. Mais ou menos isso.
Se você discorda, você é chato. Mas normalmente é isso. A fase da VEC, que é tudo no Rio de Janeiro, né? Que aí tem o OTA, tem aquele material todo clássico. Essa fase, ela era bem política, bem pisava em tudo. Também era uma época em que o humor não tinha tanta responsabilidade, então ele acabava atacando vários tipos de pessoas. Acabei fazendo isso na minha média também, sem precisar, mas era o zeitgeist da burrice da época. E aí a gente fez, né, muita coisa assim, mas era uma revista, junto com a Chiclete com Banana, que tava ali como uma forma até de você zoar os seus pais, zoar o sistema. Como ela zoa muito a coisa da sociedade, dos costumes, então, na hora as pessoas identificavam a revista Mad como uma coisa quase pornográfica. Isso aí explica a revistinha ter ido parado no lixo, viu? Exato. A sua mãe viu aquilo e falou: meu filho tá batendo punheta pra um banguelo. O que eu vou fazer? Eu vou ver se eu troco pra umas 2 revistas pornô pra ver se ele melhora. E eu vou te falar, talvez eu estivesse mesmo. Então, cara, aquele cheiro da revista Mad daquela época era sedutor, cara. Tinha um negócio, o Nilman tem uma malemolência sexual. Tem, com certeza. E, cara, como que a edição da Mad foi parar no teu colo? Tipo, do nada, assim, você acordou um dia e falou, vou editar a Mad. Aí te contrataram. Eu não decidi, mas aconteceu comigo. Começou com a minha forma de começar a trabalhar com quadrinhos. Eu sou historiador, sou formado em História, e na época eu tava cursando a graduação. Só que eu tava muito assim, não quero continuar esse troço, porque eu não quero ser professor, nem a pau. Eu odiava a escola porque eu tô fazendo um bagulho que vai me levar pra escola de novo. Aquela coisa toda ali de, cometi um erro no vestibular, manja. Fiz História porque eu pensei, vou estudar pra sempre, porque o assunto é infinito, muito louco. E tem várias coisas, questionar, tá? Aquela coisa do adolescente, questionar todo mundo. Vai ser louco. Chegou na hora, era insuportável, assim, a possibilidade de virar professor, né? Não que eu tenha algo contra professores, mas eu tenho algo contra eu ser professor. Era muito complicado, eu não me dava muito bem com as crianças, então eu tinha 20 anos, era muito estranho. Aí eu comecei a fazer cursos na ECA, né? Na Escola de Comunicação e Artes da USP, que é onde eu estudava. E aí comecei a fazer as aulas, você podia assistir aula, aí comecei a fazer aula de comunicação e me peguei apaixonadaço por jornalismo e por comunicação. E tava ali assistindo um curso de editoração de histórias em quadrinhos do Valdomiro Vergueiro. E aí o Valdomiro era um professor especializado em quadrinhos, tá lá ainda. E ele sempre abria o espaço da sala dele lá na USP pra gente dar uma olhada no material clássico de quadrinhos que ele tinha lá. E eu não saía da sala dele, insuportável, ela ficava o dia inteiro. E aí, Valdomiro, deixa eu ler uns gibis, sentava lá, ficava lendo. Aquela coisa bem de moleque. E aí um dia ele, de saco cheio da minha cara ali, ele olhou e falou, vai abrir uma vaga de editor na Mitos, que presta serviço pra Panini. Você não quer tentar, não? Tipo, meio que querendo que eu saísse dali, né? Aí eu falei, vou tentar, cara. Mas eu não sei fazer nada, eu sou completamente imbecil, assim, tipo, eu não sei fazer nada disso. Eu tô mudando de área agora, certo? Então Aí ele falou, não, faz aí o currículo e tal. Aí eu fiz um currículo, porque era a minha chance, certo? Então eu fiz o currículo com absolutamente tudo que eu imaginava que um editor tinha que saber pra se tornar editor. Aí fiz aquele currículo, só o meu nome era verdadeiro, o resto, velho, era tudo mentira. Aquele currículo de Troia, sabe? Bem parecido com os dos políticos de hoje, que colocam estudar em Harvard. Era daquele jeito. Aquele currículo foda. Aí entreguei o currículo e melhor, né? No dia o cara apresentou a vaga, eu levantei e entreguei um currículo. Só, vocês podem me trazer um currículo qualquer dia desse? Não, qualquer dia desse. Agora. Pá. O cara, como assim? Esse cara tem informações privilegiadas. Fiz bem Sérgio Moro, que quebrei as leis todas, assim. Inclusive, agora que tu falou, o que faz um editor? O que um editor de revista faz? Então foi exatamente isso que eu fiquei brisando. Eu coloquei lá que sabia inglês pra caralho, sabia português que são uma porra, que tinha feito curso de Photoshop, que tinha tudo, que sabia tudo. Aí que tinha noções de jornalismo e tudo mais. Só que chegou lá na hora, eu não sabia fazer nada disso, né, cara? E aí eu fiz um teste, ele pediu pra escrever um texto, e eles pediram, né? Eu fiz uma resenha, era pra resenhar um quadrinho. Eu fiz uma resenha de Bizarro Comics, que era uma revista, um cadernado, capa dura, que tinha histórias da DC, né? Do Superman, do Batman e tal, só que feitas por quadrinistas do underground. Ela tinha então um tom de humor, já tinha um passinho dentro da média, mas pensei, não vou fazer do Cavaleiro das Trevas, do Watchmen, do Sandman, todo mundo já leu, e todo mundo vai fazer isso. Vou fazer um negócio diferente. E aí eu fiz dessa publicação. E aí eu fui fazer a entrevista. Foram 3 fases. Currículo, o texto pelo menos fui eu que fiz mesmo. E a entrevista.
Aí a entrevista tinham 5 pessoas, eu era o único que não era jornalista. Tava ali, olhei e falei, vim só pra protocolar. Aí subiu um, subiu 2, eu era o terceiro. Quando eu entrei na sala, o Elcio olhou pra mim e falou assim, vai ser você. Eu não disse nada. Vai ser você, começa na segunda-feira. E os outros caras lá, não, eu trouxe só pra ter certeza, e aí, porque a gente gostou do seu texto e tal, e agora vendo você, vejo que você tem a vibe. E aí eu comecei a fazer edição de quadrinhos de super-herói. Era só um assistente, tipo, fazia uma das leituras e tal. O que o editor faz? Aí lá dentro eu descobri. O editor, ele é um cara que organiza o projeto do começo ao fim. Então, se é uma revista, ele vai decidir como é que vai ser a capa, se for de material importado, ele vai escolher uma capa ou adaptar a capa que vier. Ele vai preparar os textos que são editoriais, tipo uma apresentação, textos de quarta capa, se tiver. Se for uma revista, ele vai preparar o editorial, ele vai escolher as matérias, organizar com o tradutor como é que elas vão ser, ou traduzir, fazer uma adaptação do texto pro português, se precisar. Faz todo... O editor de material que vem pronto, mais ou menos esse é o trabalho. Aí depois eu falo um pouquinho da diferença quando eu me tornei editor da MED. A forma como eu me tornei editor da MED vem dentro desse contexto de que eu não sabia fazer nada e que eu achei que ia ser demitido a qualquer momento, porque eu literalmente perguntava coisas pros caras assim, qual que é o melhor lugar pra estudar inglês? Como é que vocês desenvolvem o português dessa maneira? E os caras me zoando, porque o ambiente é o seguinte, era uma galera que já manja tudo e não tá afim de ensinar nada. Então eu tava perguntando, eu sou um cara da Zona Leste, da Quebradona, então eu não tive atalho nenhum pra essas paradas. Então, o único atalho que eu tive foi estudar na USP, passar naquela parada lá, porque eu tropecei e passei. Aí os caras não deram moleza pra mim. Tenho raiva de vocês até hoje. E aí, eu não faço isso com os outros, ajudo os amiguinhos. E aí eu fui lá e aprendi um pouco. Nesse processo, eu comecei a usar camisetas de quadrinhos, assim, tal, já tava usando um tempo atrás, aí eu encontrei uma do Nilma, achei foda, vou comprar isso. Tava escrito lá o What Me Worry, né, que é a frase dele, quem eu me preocupar, comprei, e fui trabalhar com aquela camiseta, tava frequentando o Astronet, era um ambiente que rolava muita música dos anos 60, 50, então tinha tudo a ver. Aí cheguei lá no rolê do trabalho, o Elcio, o chefe, falou, e essa camiseta da MED, você gosta da MED? Eu falei, não, só sou idiota. Aí ele deu risada e ficou isso aí, né. Aí um dia ele tava editando uma MED especial, que é meio que uma revista que faz só republicações, né? Aquelas revistas que tinha da MED de repescagem, né? Se você não riu disso... tipo uma coletânea com as melhores piadas, não é? Tipo... Perfeito, isso aí. E ele tava editando uma e eu... Lembra que eu falei que tava pegando MED, lendo loucamente? Passei pela mesa dele ali e falei, opa, Elcio, essa publicação é a do próximo mês? Ou você tá mexendo numa anterior pra pegar alguma coisa? Não, é a do próximo mês. Essa piada já saiu. Era uma piada do Don Martin fazendo King Kong. Essa piada já saiu, cara. Não, mas essa aqui é clássico, já saiu tudo. Falei, não, você não entendeu o que dizer. Saiu mês passado. Aí ele falou, não, saiu. Então, peraí, desci lá no estoque, peguei o exemplar e mostrei pra ele. Aí ele fez aquela cara de, pô, valeu, você me salvou de uma parada aqui que ia dar ruim, né? Aí ficou por isso mesmo. Aí eu esqueci disso, cara. Numa sexta-feira de tarde, assim, ele vira pra mim e falou, ó, quero você na minha sala agora, 6h30. Ou seja, vou ser demitido, né? Chegou o momento... A farsa acabou. O cara já vai arrumando a mesinha, né? Já vai, tipo, pegando o retrato já dos pôs filhos. tudo na bolsa. Pega a escova de dente, guarda na bolsa, tipo, fudeu, né? Rouba uns 2 papel higiênico e tal. Já tava no esquema pra vazar. Aí ele me chama na sala dele, mesma coisa de quando me contratou. Eu mal sentei, ele falou, Fael, você vai ser o editor da MED Especial. Eu falei, ixi. E aí comecei a fazer aquilo e no dia seguinte todo mundo sabia. E eu acho que foi o conteúdo, tipo assim, me ajuda pelo amor de Deus, né? Aí a galera falou assim, ele sempre faz isso com as pessoas e bota essa revista que ninguém gosta de fazer, porque é difícil pra caralho. E aí se o cara editar isso, edita qualquer coisa. Aí, poxa, ferrou, né? E aí comecei a editar aquele troço. Só que, o que aconteceu? Enquanto todo mundo que editava a MED reclamava, eu prefiro editar o Thor, eu prefiro editar... É triste, né? Eu prefiro editar... eu prefiro editar o Aquaman, sabe? Foda-se, né? Aí... E eu, senti um tesão do caralho de editar aquilo. Editei com o maior prazer e fiquei maluco que tinha uma diferença das outras revistas. Eu podia mudar os textos, eu podia atualizar eles, podia colocar eles no contexto do Brasil, podia fazer uma adaptação mais próxima. E aí comecei a fazer, aí por um período também a MED acabou, porque ela foi pra Panini, e aí o Elcio tinha falado, você vai ficar aí provavelmente 1 ano trabalhando, fazendo qualquer coisa, até que a MED volte, que eu quero que você edite, eu gostei do seu trabalho. E aí que eu fiquei lá
causando pra caramba. Nossa, a gente zoava muito. Zoava tanto na sala que a gente trabalhava, eu trabalhava na arte. Os outros editores ficavam na sala de redação, ó, já era excluído aí. Que os caras separaram as pessoas de tanto a gente zoar. Igual escola. Colocaram baias e me botaram numa sala que ficava do lado da cozinha, que era um corredorzinho assim. Porque a gente fazia o quê? A gente fazia aniversário das pessoas que não estavam fazendo aniversário pra dar uma festa. A gente ia de pijama, combinado. A gente falava tudo, fazia piada com... Eles tinham uma revista de ginástica facial, a gente recortava a cara da mulher, botava nos Thor, no Capitão América, no Hulk. Aí, cara, era um inferno, né? Então ele tinha que acabar com aquilo. As pessoas não queriam trabalhar. A gente trabalhando pra caramba, mas zoando muito. Aí, quando a Mad voltou... Ele, pô, quero que você edite. Eu não tive segurança. Falei, cara, não tenho condições de fazer a mensal, porque ela tem quadrinistas ainda, que eu não conheço ninguém. Eu tenho um amigo quadrinista. Aí o Elcio falou, olha, então vamos chamar o Ota pra fazer. E aí foi assim que comecei a trabalhar com o Ota ali no começo da Mad. Aí, mais ou menos, na 7ª edição, ele decide sair. E aí, ele já tava dizendo que ia sair várias vezes. E eu tava atrás de um novo editor. Fui extremamente, assim... Eu não tinha condição de fazer aquela porra, cara. Porque era muito cabaço. Eu tinha 20 e pouquinhos. O que eu fiz? Eu conheço um cartunista, que era o Márcio Baraldi. Liguei pra ele, velho. Tô precisando de ajuda, tô ferrado, não sei, não conheço ninguém. Aí, você não quer ser o editor da parte de nacional, faça a parte de gringa. Que a revista Mad tem isso, né? Não sei se vocês estão ligados. Tem material importado, né? E tem o material nacional. Sim, pode crer. Aí ele falou pra mim assim, eu não quero ser editor disso não, é mó zica, eu topo fazer umas páginas. Você não conhece ninguém pra me indicar? Ele falou, tenho 2 amigos aqui que posso indicar, o Bira Dantas e o Marcati. E aí eu fui lá ligar pro Bira, falou a mesma coisa. Fui na casa do Marcati, descobri que ele era meu vizinho, disse a mesma coisa. E me apresentava mais algumas pessoas. Por fim, fui parar na loja do Gualberto. A loja era a livraria HQ Mix, ficava na Roosevelt. Uma loja muito clássica, importantíssima pra cena nacional de quadrinhos. E aí eu não conheci o Gualberto, cheguei lá pedindo ajuda, perguntando se ele não queria ser editor. Eu tava, tipo, muito ridículo, né? Porque você não quer ser o editor da revista que eu, né, tô editando metade. Aí ele falou assim pra mim... Cara, não tem condições de eu ser editor. Só que assim, bota um cara que eu não gosto e eu vou te ajudar. aí ele me apresentou a porra toda de pessoas que faziam quadrinho de humor. Ele é um cara que trabalha, sei lá, há 30, 40 anos, que ele é o responsável pelo prêmio HQ Mix e também um dos caras que mais fez júri de Salão do Humor do mundo, se vacilar. E o cara me apresentou, abriu portas pra tudo. E quando sai a edição 8, quando eu cheguei falando pro Elcio, olha, eu não consegui ninguém, não sei o que eu faço, ele, claro que você sabe, quem você já tem tudo isso de gente pra fazer, é você que vai fazer. E eu fiquei com aquela cara de, então tá, né? E aí na edição 8 da Mad da Panini, que eu começo a editar tudo da revista por completo. E aí vai uma capa da Amy Winehouse, que tava na febre não, tava no bico do corvo, né? A gente tava zoando ela que ela tava só o pó, dizendo que a Mad que tinha deixado ela daquele jeito. E aí... E aí, que ela era viciada em Mad. Então você aí, novamente, campanha antidrogas aqui da Mad. E aí... Muito incrível, né? Tô gravando o podcast TH Show e falando pros caras, não usem drogas, usem Mad. Não, mas a gente fala aqui, não usem drogas. O nosso recado próximo. No final de todo o TH Show é esse, não usem drogas. Então aqui é spoiler. Então aí eu comecei assim, cara. Eu entrei nessas e daí pra frente, cara... Eu descobri uma coisa que eu não fazia ideia de que era quem eu era, que é o perfil, tal do perfil criativo. Eu não fazia ideia do que era isso. Pode crer, então, eu nunca tive, na minha vida, o sonho de fazer quadrinhos. Era uma coisa inimaginável. Eu sempre li muito, sempre fui muito fissurado. Sempre gostei de ler muito livro, quadrinho, RPG e tal, né? Só que quadrinhos era uma coisa assim... Meu sonho era ter um sebo. Mesmo quando eu trabalhava na Mitos, eu pegava todas as revistas que eles iam jogar fora e levar pra minha casa. Porque a ideia era que um dia eles iam me mandar embora e eu ia montar um sebo. Porque era a única coisa que eu conseguia ver como a forma de eu fazer quadrinhos, entendeu? Pode crer, cara. E aí, quando eu entendi o que era ser editor de quadrinhos, o que era ser criativo, foi aí que eu falei, poxa, olha só, existe emprego para as pessoas que pensam merda, sabe? Sim. E aí, isso destravou uma parada na minha cabeça, fui trabalhar com mídias sociais, acho que foi até assim que eu conheci o Nhoque. Pode crer. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar, cara, nós que trabalhamos com o que a gente gosta, né, nós temos que lidar com um problema na nossa cabeça, cara, que é transformar
transformar o nosso entretenimento em trabalho, tá ligado? E aí a gente começa a acumular estresse. Tipo, tu passava muito estresse editando a Mad, cara. Como que tu fazia pra aliviar? Tipo, qual era o teu plano B? Tipo, maconha? Tem aquela frase cretina clássica, faça o que você gosta e nunca mais vai precisar trabalhar, né? Uhum. Eu acredito que trabalhe com o que você gosta e nunca mais vai se divertir com isso. Tipo isso. Tipo isso. Mas assim, você vai rir do que eu vou falar. Eu espero que ria. Promete que você vai rir? Eu já tô rindo agora. Então, beleza. Vamos preparar. Quando eu tava fazendo a Mad, chegou um ponto que o cara não queria aumentar meu salário, eu tava precisando, queria casar, juntar umas coisas. Aquelas revistas que eu levei pra casa, aquelas revistas viraram a entrada do meu apartamento. 2 coisas pagaram a entrada do meu apartamento. Eu tinha um carro zoado, um Fiat Uno zoadaço, explodido. Tinha lá uns 10 mil reais em revista Mad. Tinha uma grana da minha mina, que já tinha guardado, ela era assim, sábia, eu não. E eu paguei com revista Mad também, né? Tipo, trabalhando na revista. E ele não quis dar aumento e tal. Aí eu falei, então eu vou fazer que nem fulano lá e vou trabalhar de home office. Aí o que eu fiz, cara? Eu não trabalhei de home office porra nenhuma. Eu arrumei um emprego de mídias sociais na agência Pólvora e fazia Mad como hobby. Eu restaurei o status do bagulho, velho. Pode crer. Caramba, cara, você é um visionário. Pra que eu ia pra que eu ia destruir o meu hobby? É o que eu fiz. Eu inverti. Falei, não, preciso de um emprego merda aqui, chato, pra aquilo voltar a ser legal. E aí eu não caí nas drogas assim, cara. Caramba, cara. Caí nas drogas. Caramba, cara. Eu trabalhei com várias agências, fazia publicidade, fazia uma parte de coisa criativa e fazia a Mad, assim, cara, a Mad eu fazia muito rápido. Peço desculpas aí pra quem vai ouvir isso, que trabalhou comigo. Às vezes eu editava em 30 minutos. Eram 30 minutos no final de semana e uma hora no outro pra checar coisas e acabou. Porque era tão orgânico que eu nem percebia que tava fazendo. Porque eu conversava com um monte de cartunistas, eu trabalhava com de 30 a 50 quadrinistas e cartunistas e humoristas e tal. E tava sempre trocando ideia de uma maneira muito leve, muito zoando. Tinha um grupo no Facebook da revista, que até esses dias eu mandei dias antes da revista americana cancelar, eu tive uma premonição da parada, entendeu? Eu senti saudade daqueles caras e fui mandar uma mensagem, vocês são uns caras muito da hora, foi muito louco trabalhar com vocês na Mad, pá, porque a do Brasil tinha acabado em 2016, né? Aí, sei lá, 2 meses depois acaba a revista gringa, que ficou tipo, caralho, como assim, mano? Então, foi foda. Então, né? A revista tem esse cunho pra mim, foi muito libertador, cara. Tava muito fechado, deprimido, com aquela vibe toda de ser professor, e eu tava numa vibe que não era muito quem eu sou. Eu sempre fui despachadão, eu tava meio fechadão, deprê. Aí, de repente, a revista me liberta, sabe? É como se eu tivesse feito uma terapia intensiva, porque você pode atacar todo mundo, zoar, distorcer, questionar Deus, questionar tudo. Fazia tudo isso na Mad. Contava história real, fingindo que era mentira. Tipo, contei várias histórias engraçadas. Uma que tava voltando pra casa de carro. Quem mandou vocês me convidar? Agora ouve. Tava voltando pra casa de carro, me deu uma puta dor de barriga. Sabe aquela que você fala, caralho, eu preciso cagar imediatamente. Aí eu tava na Radial Leste, pensando, vou pra casa e cago lá no McDonald's, né? Lugar perfeito pra cagar sem comer. Vou cagar no McDonald's, vai dar super certo. Aí o que acontece? Tava tão trânsito, que eu fiquei preso no caminho. E olhando pro McDonald's, ele olhava pra mim e aquela parada saindo, sabe? Borbulhando. Eu, caralho, o que eu vou fazer? Aí eu olhei pra trás, mano, eu tava levando várias revistas Mad pra casa. O que eu fiz? Eu fiz um berço de Mad no assento do carro e simplesmente deixei a coisa rolar. Deixei let it go, tá ligado? Deixar o gelo chegar e vai dar tudo certo. Fiz aquele ninho ali, pá, e caguei tudo em cima da Mad. Aí eu escrevi isso num editorial e cheguei em casa chorando, porque é foda se cagar, é muito triste. Cheguei em casa ali meio... ruim, né? Triste. Chorando ali, merda acontece, esse é um especial Mad do Merda Acontece. Aí tirei aquelas revistas, estragou tudo, né? Ainda pegou um pouco no carro, foi um lixo. Eu vendi esse carro. Mas eu não... Mas aí eu limpei o carro e tudo, né? E por fim, foi assim que eu batizei aquelas Mad. Mas não sei mais o que eu tava falando, cara. Foi muito merda essa história. Eu também já esqueci que era o assunto já. Era uma história tão mágica que eu... lembrei. Tu deu o que aquelas revistas precisavam. Foi foda, cara. Eu contava isso no editorial e as pessoas achavam que era mentira, que eu tinha inventado. Que um cara uma vez foi viajar com a minha mulher e o cara tomou banho, chegou de madrugada, super peludo, tomou banho, usou nossa toalha do varal, a gente não sabia, acordou os dois tomando banho, usando a toalha, e depois o cara conta pra gente. E aí ficou tipo, que nojo, mano, deve ter seu pelo todo o meu corpo, caralho, que merda. E também contei isso, e na minha mulher, inclusive, contei isso e tal, e o
cara... e a galera achava que eu tava inventando uma parte de coisa no editorial. Então foi muito bacana fazer isso. Cara, você contou aqui a história pra gente de como você batizou uma pá de revista Mad, mas eu quero te perguntar se tem alguma que te marcou de um jeito que, se você pudesse, colocaria numa moldura na sala pra olhar e lembrar pra sempre, assim, porra, que exemplar da revista, meu amigo. Você tem alguma, tipo... Olha, acho que tem 2 momentos. A já citada revista da Amy Winehouse, que eu acho que foi uma revista que foi editada pelo Espírito Santo, porque eu não tinha condições de fazer aquilo. Então ela foi uma revista... tipo, quando você descobre que tem um talento natural e não sabe, Pode foi crer. muito especial, cara. Então, eu tenho várias cópias dela na minha casa, espalhadas pra quando eu estiver na merda arrumando as coisas, encontrar e sorrir. Pô, é uma revista muito especial pra mim, assim. Eu acho bem foda. Só que eu acho que a minha favorita, que eu sempre que tô falando, e nem é um dos números lá fiz 90 edições da Mad. 91, que a 91 nunca saiu. Das 90, a minha favorita é a 11. Porque ela começou de um problema. A 11, a ideia era, vou fazer um quadrinho da Turma da Mônica Jovem, fazer uma Mad zoando a Turma da Mônica Jovem, que era o produto mais vendido da Panini, e vou fazer a Mad vender pra caralho, entendeu? Sim. Eu já tava 1000 grau. Que ideia do cacete, que vou pedir autorização fazendo... Aí eu falei, vou fazer então o quê? Uma zoeira de boa. Não vou zoar pra sair sangue, né? Então fiz ali uma zoeira, que a ideia é que como Turma da Mônica Jovem era estilo mangá, o roteiro que eu tinha escrito era o seguinte: o Lula, na época presidente, chama os meninos da Turma da Mônica, que era uma elite ali de heróis anime, pra ajudar a enfrentar uma parada, que eu nem lembro mais qual que era. E aí eles formavam tipo aqueles Megazord, e o Lula era o líder, uma parada muito engraçada, nada a ver assim. E aí, por fim, mandei pra aprovação. A resposta foi: você está louco? Falei, pô, sim. Né? Tipo, galera, é uma paródia, não tá nem zoando a revista, diminuindo o trabalho do Maurício de Souza, mas a gente é a Mad, a gente fala das coisas que estão em evidência. Ah, não, você não vai fazer disso nem a pau, não vai fazer, e só que tava em cima da hora. Eu falei, e agora, velho? Que porra que eu vou fazer? Eu falei, vou fazer uma edição, então, especial mangá. E aí, começamos uma edição especial mangá, a capa do Elias Silveira, que era o capista oficial nesse momento, um cara muito talentoso. A gente ia fazer a capa... A ideia é que no mangá não tem uma capa dupla, tipo, elas são iguais. Sim. Então, de um lado, a capa era de um jeito, do outro ela tinha leves mudanças. Que era pro cara ficar até aquele momento de, olha, tem um bagulho aqui. A Mad tem uma coisa toda de ser um objeto, de pirar. Não é só uma revista. Ela tem você dobra, né? Tá dobradinha, tem várias coisas de interação, né? Então já tinha isso. Aí abri a página da Mad, a primeira página tava escrito assim: cuidado! Tipo, desesperado. Não continue lendo. Se você continuar lendo, você vai ler errado. Porque esse aqui é um mangá e ele tem que ser lido no modo oriental e pá, tirando mão barata desses avisos, né? Não sei o que e tal. Um aviso escandalosíssimo, né? E surtado, tipo, pelo amor de Deus! Sabe aquela coisa assim, bem exagerada. Aí o cara tinha que virar pro contrário e ler a revista. Aí tinha um monte de matéria, tudo de trás pra frente. Tinha texto de trás pra frente. Tinha uma história que o cara vai lendo e tinha que ir virando o gibi, porque o quadro ia virando de ponta cabeça, que era uma leitura super oriental. E depois ia tendo um monte de maluquices absurdas com essa coisa de ler de trás pra frente do mangá, paródia de coisa de mangá. Aí em determinado momento da revista, chega um ponto que aquele cara do começo aparece de novo e fala: olha, eu sei que eu te avisei que não era pra ler dali pra frente. Só que a gente cansou de fazer tudo de trás pra frente e também não tá dando muito certo, as pessoas estão passando muito mal lendo desse jeito. A gente já fez pesquisas internas aqui. Então, a gente pede que você vá lá pro começo, ignore aquele aviso e continue lendo. Aí o cara ignora o aviso e tem uma revista média normal com os bagulho gringo. Cara, que amo genial. essa edição, cara. Amo Que de genial. paixão essa edição. É a minha favorita, cara. É a número Todas, 11 que você falou, né? Vou até anotar Número aqui e 11. procurar essa porra. 11 da Panini. Não é número 11 não, é número 10. Eu sempre confundo. Número A número 11 é sobre carnaval. É delícia também. A Mad no Brasil foi cancelada em 2016, né? Foi o último número que saiu, foi né? o último número. E recentemente recebemos a notícia de que vai encerrar as vendas no mundo inteiro mesmo. Acabou, né? O que aconteceu, meu velho? O que deu ruim finalmente? A hora chegou. Foi por causa de processo. Tão aguardada a hora chegou, cara. Não, olha, tem vários fatores, né? Acho que a nossa é um reflexo do que rolou por lá. A revista Mad gringa, eu sentia que ela tava engessada em fórmulas e não conseguia sair disso. Então ela entrou numas fórmulas, tipo, tem que ser sempre um Spy vs Spy, a paródia de filme é desse jeito que faz, sempre tem a dobradinha, e ela parou de surpreender.
porque por muito tempo essas coisas elas não eram fixas, elas iam surgindo de ideias e iam tomando proporção interessante por ser uma coisa fora do comum. Quando você começa a fazer uma revista chamada Mad, de humor, cheia de maluquice, e que na verdade todo mês é a mesma fórmula, ela perde o apelo, certo? E aí, sim, total, a né? gente quando começou a fazer aqui, o meu objetivo era, poxa, eu quero resgatar aquelas coisas dos anos 60 e 50, em que a Mad era maluca, perigosa, falava de tudo, sem noção e tal, né? E aí a gente fazia muita coisa. Nós fazíamos um monte de paródia de filme nacional, de filme, mas as versões com quadrinistas brasileiros. Só que a nossa paródia não era que nem a da Mad Gringa. Ela tinha algumas coisas da Mad Gringa, só que o que acontecia? Como a gente não tinha acesso ao filme, a gente inventava tudo. A gente fazia em cima do trailer. Tipo, tinha visto o trailer e depois inventava tudo. Não acontece nada daquilo no filme. A gente inventava tudo. O Salimena fez umas muito, muito boas. Gosto demais da do Harry Potter, que é assim, eu sei que vai sair um filme do Harry Potter, eu acho que eu li o livro e vou fazer, e começa a história. Aí começa a história com o Harry Potter, tenho 40 anos, sou um cara mais velho, pá, não sei o quê. E ele lembrando das memórias de infância, cara, uma parada muito ridícula. E assim, do Harry Potter velhão, meio hurt, assim, meio foda. A outra que era muito legal também, que eu me lembro, é a do Game of Thrones, que é só baseada no primeiro episódio da primeira temporada. E aí, porque foi o único que passou na TV a cabo aberto, assim. Aí, tem toda aquela vibe do Game of Thrones, e no final começa uma disputa pelo trono, em que uma pessoa vai matando a outra e assumindo o trono. Até que no final cai a muralha em cima do trono e fala, eu sou o rei, e acaba a história. É muito foda. Cara, eu acho que o final ia ficar muito melhor. Porque eu só vi o primeiro episódio de Game of Thrones e também só vi o último. E pra mim faria todo sentido a muralha cair na porra do trono. E era o jeito que a gente lia quadrinho naquela época. A gente não tinha todos os números, você tinha um e outro. Aí você criava o que juntava um ao outro na sua cabeça. Depois que a gente lê mesmo o que aconteceu, era muito ruim, mas o que você criava era muito da hora. Eu acho que isso tem a ver com a formação criativa de quem lia gibi naquela época. Sei lá, eu tinha o número 23 do X-Men e o 56. E não tinha conexão nenhuma. Então você tem que meio que imaginar. Siga. A Mad Gringa também passou por uma fase da época do Obama em que defendia muito o Obama. E aí você tem uma revista de humor que faz o contrário do humor, que é defender. Né? O humor tem uma função social que é nivelar as pessoas poderosas ao nível das pessoas comuns. É por isso que você tira sarro. Pra lembrar que eles são pessoas ainda. Esse é o Henry Bergson, um filósofo que trabalha a questão do riso. Aí, tanto que esse cara já vale a bronca também pra quem faz humor e fala que não, mas tem que ter politicamente incorreto. A questão não é essa, né? A gente pensou muito isso na época, vivi isso, fiz muito gibi escroto. Hoje eu entendo melhor, o lance não é politicamente correto ou não. É que como todo tipo de comunicação tem liberdade de expressão, você é responsável por aquilo que você cria. Então, se você tá fazendo humor pra atacar alguém que é do mesmo nível que você tá humilhando essa pessoa, você não tá igualando ela. É assim que funciona. Então, você não faz humor com pessoa comum, com mulher que tá amamentando, você não faz humor com isso. Você faz humor com o Bolsonaro, faz humor com cantor que é acusado de alguma coisa, você faz humor com pessoas famosas, com pessoas poderosas, e com costumes, com quem a gente é, em geral. Você não faz humor com quem é preto, humor com quem é gay, com qualquer gênero, qualquer coisa. Você não faz. Eu já fiz muito isso. Eu sei que é errado. E hoje eu sou responsável por isso. Então, a Mad, de certa forma, estava vivendo essa mudança que tá rolando no humor. A gente tá repensando o humor. A gente, eu digo, quem trabalha com isso. Eu tô me colocando numa parada que eu não faço mais, mas eu edito humor e aprendi muito com o próprio Rafael Salimena. Mas você tá corretíssimo, então, cara. Eu cheguei até a arrepiar aqui, porque... Não, e tem que ter culhão de falar isso, cara. Eu fiz piada assim com travesti, com gay, com negro, e não é legal e não deve ser feita. E assim, se você encontrar uma revista Mad minha com isso, manda ela se fuder, cara. Que aquele Rafael Fernandes estava errado. Mas eu aprendi de uma maneira saudável. Até durante a Mad eu percebi isso. Então a Mad Gringa ficou bunda mole. Mas ao mesmo tempo eu não queria ser agressivo. Era um questionamento que alguns caras que estavam na Mad faziam pra mim. Eu falei, não, a revista não tá bunda mole. A gente só não tá fazendo esse troço aí. E aí, com o tempo, eles se perderam. Saiu o desenho animado da Mad, deu uma sobrevida. Não sei se vocês lembram disso. Já passava no Cartoon Network. De leve. É da geração posterior à nossa, né? Aí teve uma sobrevida com isso, já tava nessa vibe. Aí depois a gente vai ter lá na gringa, eles zeram a revista.
Eles eram uma revista, aconteceu ano passado, zeraram, ela tinha ficado... na crise, lembra da crise que colocou Obama? Saíam 4 Mads por ano. E eu fazendo 12 aqui sem ter material pra trazer de fora. Foi insano. E eles faziam 3, 4 Mads por ano, entendeu? Então eles já estavam meio que matando a revista. Ela tá dentro da Warner, que se você vê os filmes da DC, você entende o que ela faz com os produtos dela. Faz só merda. Então ela cagou a Mad toda. Quando a revista zerou, eles deram... Tinha o Trump rolando, então tinha uma vibe que dava pra bater forte no cara. Tava super interessante, só que com a crise editorial, com a internet, competir com o humor da internet. Porque é o seguinte, quando você edita a revista Mad, eu tô pensando no que vai ser engraçado daqui a 2 meses. Eu não tô pensando no que vai ser engraçado hoje. E hoje a piada já fica sem graça 2 dias depois. Então você tem que, tem que fazer uma pesquisa de zeitgeist, o caramba. E eu fazia isso. Tanto que coloco isso no meu trabalho hoje. E então a Mad gringa sofreu muito com isso. Não soube se reformular. Não soube na hora certa, já tava na merda feita quando começou a fazer isso. A reformulação tinha que ter rolado junto com o desenho animado, sabe? E não foi junto. Faltou uma editora. É a mesma editora que tá cancelando o selo Vertigo, sabe? É uma editora que não sabe trabalhar com coisas fora da casinha, coisas que não sejam tiro, porrada e bomba, sabe? Então é uma revista que espero que uma outra editora compre os direitos, se eles abrirem mão disso, e que possa virar uma outra coisa, ter um blog, ter um podcast, porque tem autores muito foda lá fora, cara, só que estavam castrados. O que tu acha que faltou pra Mad alcançar o patamar de outras grandes obras da comédia, como Bíblia e Constituição Federal do Brasil e, sei lá... Você tá errado. A grande obra é a Mad. Essas outras coisas copiam a Mad. São uma tentativa de fazer a gente rir das coisas, mas não tem o timing certo. Então não comprem a Bíblia, nem a Constituição. Vá direto na Mad, e ali tá o core da coisa. A realidade, eu aprendi muito sobre política, sobre eu mesmo. Todas as coisas mais importantes eu aprendi na Mad. Não foi com filosofia, não foi com história, não foi com nada disso. Foi na Mad que eu aprendi. Isso é o mais importante, meu amigo. E é com essa mensagem bonita que nós nos encaminhamos pro final desse TH Show. Cara, que episódio do caralho, vai se fuder. Rafael, você tem algum recado pra dar pros nossos usuários do TH Show? Primeiro de tudo, não me processem. Se você se ofendeu com algum quadrinho meu, desculpa, eu te amo. Eu hoje que me ofendo com eles também. Acho que são coisas... Não, eu pedi desculpa por isso quando a Mad Gringa foi cancelada. E aí um cara veio lá, um bolsominion, veio lá e falou: humorista pedindo desculpa, que vergonha. Eu falei: o humorista faz as pessoas rirem, não sabia que ele era imbecil, que era obrigado a ser um cara que não sabe pedir desculpas. Isso aí é maturidade. O cara pode fazer as pessoas rirem e ser maduro. Olha lá. E não precisa ser sem graça. É que há uma imagem do que o humorista pode fazer o que ele quiser. E assim, ele pode fazer o que ele quiser, mas tem que lidar com isso, como qualquer outra profissão. Certo? Exatamente isso. Então, o meu recado é: compre meus gibis, eu não faço mais humor, foda-se a Mad. Pau no cu da Mad. Acabou essa porra porque era ruim. Você não deveria estar lendo isso, você é um adulto, toma um tapa na cara. Acorda, cara, faça um gibi de terror, fantasia, policial, parada de adulto. Adulto gosta de viajar nas coisas nada a ver, assim que não existe, porque tem boleto, cara. E onde que você tá trabalhando agora? Eu sou editor da editora Draco, cara. Sou sócio da Draco. Sou eu e o Eric Sama. A gente faz um monte de maluquices aí. A gente também publica humor. A gente tá publicando o Rafael Salimena, que é um dos caras que eu mais gostava na média. A gente faz o Vagabundos no Espaço. Mega recomendo. Eu vi as capas, tão lindas, cara. Puta que me pariu. É muito divertido. E aí tem também um material de humor com mangá, que a gente tem o Quack, que é sobre um aviadorzinho, um projeto de aviador chamado Baltazar, que é zoado por seu pato falante, que é o maior bully do planeta. A gente publica umas coisas assim e também publica, né, Despertar... A minha especialidade é terror, por incrível que pareça, então aí eu gosto muito do material que a gente faz da trilogia de horror cósmico, perfeita pra quem gosta de um stoner rock, se é que você me entende. E aí tem ali Despertar de Cthulhu, Demônios da Goetia e o Rei Amarelo, e são 3 quadrinhos que são em preto, branco e uma cor. Preto, branco e amarelo, verde ou... vermelho, que é a cor do... diabo. Da África, caramba. É a trilogia do semáforo, ou a cor do panafricanismo, também conhecida como a cor do reggae, ou a dos jokes, sabe do que eu tô falando. Diabo. Ô, Igor, tá aí, Igor? Marcelo Iocchi, você tem algum recado pra dar? Tô aqui, cara, não tô ouvindo. O Igor caiu, eu acho, meu.
O Nhoque não tá me ouvindo, cara. Ô, Nhoque, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo você e o Igor, mas ninguém se ouve. Só eu ouço todo mundo. Eu não ouço o Igor, Não, então. eu tô ouvindo. Então, o Igor tá falando. Então eu posso fazer um telefone. Eu tô ouvindo Se o estiver Nhoque. gravando, eu faço um telefone sem fio. O que você quer falar, Nhoque? Não, o Igor tem só. É que eu não tô conseguindo ouvir. Fala aí, Nhoque. Eu não tô conseguindo ouvir o encerramento do Igor só, né? Mas como eu nunca. Ó, Igor, ele tá falando que não tá conseguindo ouvir seu encerramento. Mas como eu- tradução simultânea. Como eu nunca tenho Mas recado, como ele é um rapaz lindo e sensual, não tem recados, eu acho que dá pra continuar sozinho. ele acredita que dá pra continuar sozinho. Ah tá, o Nhoque não tem recado então. Beleza, então a gente continua. Então eu vou dar um recado aqui, já que o Nhoque nunca tem recado mesmo, ele aproveitou pra cair agora. E a gente pode conversar sobre o Nhoque sem ele poder responder, cara. E ouvindo o que eu tô falando. O que você quer conversar, Igor? Não, eu quero encerrar, o TH Show já tá com 1 hora, era pra ter 30 minutos. Eu nesse não quero episódio. encerrar, cara! Meus Eu amigos. não quero! Ah, agora eu tô ouvindo vocês dois, caralho. O que eu estou falando aí? Eu não quero encerrar o programa, não vai acabar nunca! Esse é o maior TH Show já feito, cara. Então fala pras pessoas seguirem o TH Show no Twitter. TH Show Podcast. Galerinha, vamos seguir o TH Show Podcast. Uma galera que tá sempre postando uns nudes delícia, que gosta de beijar na boca com brownie batizada. É isso aí. E agora a gente vai encerrar. Muito obrigado. Valeu, galera. Falou, molecadinha. Muito obrigado. Um abraço a todos que nos escutaram até agora. Ficamos por aqui. Um abraço por trás, um beijinho no pescoço e tchau. Eu vou ser o último a falar, tchau. Não acabou, não vai acabar, fica aqui. Não vai embora, fica ouvindo. A gente vai deixar um recado no final. Continua ouvindo, hein? O RBS Notícias está de volta e com um apelo urgente, um pedido do Hemocentro de Porto Alegre para a doação de sangue. Os estoques estão quase vazios. As maiores necessidades são dos tipos O positivo e O negativo. Quem doa sangue, confirma. Nunca tinha doado antes, primeira vez, barbado. Muito rápido, muito rápido. Nunca tinha doado antes, primeira vez, barbado. 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 Estalo Podcasts.